Fala galera, boa noite a todos, Edu Oliveira aqui, sejam muito bem-vindos ao programa Voz das Arquibancadas. Quinta-feira chuvosa, fria e a gente um pouquinho mais agasalhado aqui para se aquecer, né? Porque o tempo virou aí em São Paulo e hoje estamos aqui para dar início ao nosso programa, que hoje é um programa diferente, né? Um programa sem rodada, não temos rodada aí no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que volta só na próxima semana, então essa semana aqui sem futebol é uma semana meio chata, né? Porque a gente gosta de gols, a gente gosta de falar dos jogos e essa semana não temos, mas temos matérias incríveis hoje aqui, uma homenagem especial aí ao técnico Abel Ferreira, que para mim é o melhor técnico do futebol brasileiro e sul-americano. Fizemos uma matéria incrível aí para poder fazer essa pequena homenagem ao Abel Ferreira e nós vamos mostrar daqui a pouquinho, tá? Então hoje vamos falar de alguns assuntos, tem o Corinthians também, as dívidas astronômicas aí do Corinthians cada vez mais aumentando, teve a torcida que foi lá no CT também fazer protesto, o Corinthians também sofreu punição de um jogo aí pelos cantos homofóbicos, então hoje a gente vai falar dessas matérias para vocês, mas antes de começarmos o nosso programa e mostrarmos as matérias, eu gostaria de mandar um abraço aqui ao pessoal do Top Sport, lá da Top FM 104,1, programa Top Sport, todos os dias às 18 horas eu acompanho lá na rádio e gostaria de mandar aqui um grande abraço ao Rogério, ao Marcelinho Carioca, que para mim é o maior ídolo da história do Corinthians, sou fanzaço, meu ídolo maior é o Marcelinho, acompanho sempre lá o Top Sport, então queria mandar um abraço a todos vocês, ao Tom também, vocês da Top FM aí, todos vocês um grande abraço, acompanho muito, sou muito fã do programa de vocês, tá bom? Então queria deixar esse abraço aí desde já a todos vocês da Top FM. E agora vamos começar aqui, né, falando do Abel Ferreira, né? Palmeiras que dispensa comentários, vem fazendo aí grandes campeonatos, vem aí brigando mesmo e sendo apontado como o grande favorito a levar tudo. Tem aí depois também uma matéria da Leila Pereira falando sobre essa administração aí, né? Administrações de dirigentes aí que muitos estão afundando seus clubes, né? A Leila falou aí de um tema bem legal, nós vamos mostrar também para vocês. E hoje nós vamos iniciar o nosso programa falando justamente do Palmeiras, né? Como não tem futebol, não tem os gols, nós preparamos para vocês uma matéria do técnico Abel Ferreira, que chegou no Palmeiras em 2020, e o Abel, eu lembro, quando ele chegou no Palmeiras, chegou e muitas pessoas na imprensa começaram a pegar muito no pé do Abel. E estão pegando, né, no pé do Abel até hoje, né, porque o Abel incomoda demais. Porque no começo, como era tudo aí do início, as pessoas tinham mais argumentos para tentar pegar no pé do Abel. E pegaram muito no pé do Abel. Chamaram de arrogante, chamavam ele de uma série de coisas. Aí o Abel começou a ganhar tudo, começou a ganhar vitórias, agora estão procurando outras formas de criticar o Abel, falando que ele é expulso toda hora, que ele é indisciplinado, que ele deveria ser punido, só que é uma puta palhaçada isso daí. Por quê? Porque o Abel Ferreira é português, porque ele não é brasileiro, e aí vem falar que não tem preconceito. Quantas vezes seu Mano Menezes xingou árbitros, gritou na beira do gramado, e eu nunca vi a imprensa aqui levantar bandeira para punição contra o Mano. Teve o Jair Pisserni também lá atrás, lá eu lembro que uma vez o Jair Pisserni até agrediu um repórter lá atrás e eu não lembro de tanta repercussão assim, só que agora o Abel Ferreira não, né? Tudo que o Abel Ferreira faz é motivo de críticas, né? É detonar o Abel Ferreira, só que aqui não. Aqui nós vamos na contramão, aqui nós vamos mostrar esse grande técnico, o maior técnico do Brasil e assim, o maior técnico da história do Palmeiras. Tá? Para mim, o Abel Ferreira já é o maior técnico da história do Palmeiras, do Brasil e para mim, sul-americano também. Não tem um técnico melhor hoje do que o Abel Ferreira. E é justamente essa matéria linda aí que nós preparamos para vocês, torcedores palmeirenses. Para minha mãe, Dona Fátima, que é palmeirense apaixonada, palmeirense doente, fanzaça também do Abel Ferreira,
preparamos essa matéria para vocês. Espero que vocês gostem e nós vamos mostrar a trajetória do Abel até aqui, os títulos que ele conquistou e os melhores momentos marcantes ali do Abel Ferreira nos vestiários. Cara, tem muita coisa legal. Acompanhe aí a matéria especial desse cara chamado Abel Ferreira, que é o maior técnico do futebol brasileiro hoje. Acompanhe a matéria do Abel. Olá, família Palmeiras e sócios Avanti. Meu nome é Abel Ferreira. Palmeiras com emoção. Abel Ferreira vai ser treinador do Palmeiras. O português de 41 anos estava ao comando do PAOK. Eu atravessei o Atlântico, não foi para vir para aqui fazer férias ou conhecer a cidade, vim para aqui para trabalhar junto do clube, vim para aqui para ganhar. Nós temos que ser muito equilibrados em todos os momentos. Eu vou perder, eu vou ganhar, vão dizer que eu sou o melhor, vão dizer que eu sou o pior, eu e os meus jogadores. Mas há uma coisa que não pode mudar nunca, é acreditar naquilo que fazemos. Eu tenho uma regra na minha vida enquanto treinador, que é 24 horas. 24 horas para chorar de uma derrota ou 24 horas para celebrar de uma vitória. E a partir daí é seguir o nosso caminho. De uma maneira especial e diferente, eu acho que ser do Palmeiras é um estilo de vida. Lembra disso. 3 palavras mágicas, ouçam bem. Disciplina, trabalho duro e o vosso talento. Disciplina, trabalho duro e o vosso talento. Depois é dar consistência a isso, que é o mais difícil. É ser consistente. Vou voltar a repetir. Disciplina, trabalho duro e o vosso talento de forma consistente. É usar a nossa agressividade no processo certo, no nosso jogo, com calma, com cabeça fria e coração quente, caralho, com a vossa qualidade, juntos, ok? Nós somos fortes como equipa, ok? Do início até ao fim, pensamento positivo em busca de um bom resultado aqui. Está entendido, galera? Avante, Barca! Vocês jogam para caralho, são homens do caralho, jogadores do caralho. Hã? Agora vamos para dentro e vamos usar isto que temos na nossa cabeça. Isso. E vamos competir. Hã? E vamos levantar a taça. Vai ser hoje com sabedoria, amigos. E todos somos um. Avante, Barca! 25 para a entrada do Breno Lopes, número 19, saindo o Gabriel Menino.
É só o começo. Ei, olha aqui. É só o começo. Baixa aqui. Ei, é só o começo. Deus te trouxe aqui porque Ele te ama. Ama e te trouxe aqui para te... Sempre, nós não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar. Foi o que fizemos até ao fim. Foi o que fizemos até ao fim. Mais uma vez, não vamos ganhar sempre, mas a atitude tem que ser esta, do início ao fim. Ok? Bora! É porque eu tenho lá um vizinho que mora no meu prédio, que é um chato. Fui diretamente para o meu vizinho, para ele estar calado, porque quem manda em minha casa, o que se passa em minha casa, sou eu que sei, não é ele. Portanto, foi para o meu vizinho, para ele, ó, está calado. Vitórias e nas derrotas. E, portanto, para o meu vizinho que está lá em casa, que eu apanho ali quando entro lá na portaria, hoje é para levar o sangue aos nossos músculos, mas usem a cabeça fria, caralho. Pensem na cabeça, hoje o segredo é cabeça fria. O coração hoje é para levar o sangue aos nossos músculos. Só isso. Que Deus vos abençoe a cada um de vós. Dê só o vosso melhor. Usem a vossa cabeça. Estejam unidos a todos os momentos. E tenham fé. Tenham fé em cada um de vocês e na nossa equipa. Todos somos um. Deles, e quando nós damos tudo, quando vocês fazem o que fizeram hoje, e isso não há ninguém mais crítico a mim, ao meu trabalho, desde sempre, ao nosso trabalho aqui. Portanto, é um orgulho do caralho ser vosso treinador. Olhem-me nos meus olhos, isso. E antes do jogo eu disse-vos que eu nunca tinha estado num grupo como jogador e como treinador com valores, não é de dinheiro, com valores de respeito, de competência. Não tive em nenhum, nem como jogador, nem como treinador. Agora sim aqui. Agarrem nisso, cara. Agarrem nisso com unhas e dentes. Agarrem nisso. Ok? Dos mais novos aos mais velhos. Está entendido? É um orgulho do caralho ser vosso treinador, é um orgulho do caralho de pertencer a esta família. Só o que eu tenho para vos dizer, não mais nada. Família que seguiremos em frente, com cabeça fria e coração verde,
tenho o prazer de lhes dizer: se é para o bem de todos e felicidade geral da família Palmeiras, digo ao povo que fico. Tá aí, cara, grande homenagem ao Abel Ferreira, que é um monstro de treinador. Você vê ali, né, para quem chama o Abel de arrogante, na parte que ele estava ali, né, que ele lançou o livro, ele abraçando a criança chorando, a simplicidade, né, desse português que é bom pra caramba. Então respeitem a história do Abel Ferreira, que é um baita treinador. Tenho certeza que a torcida do Palmeiras aí tá feliz com o Abel, minha mãe palmeirense feliz com o Abel, a doutora Elisiana, que é a presidenta da TV São Caetano, palmeirense também, tenho certeza que tá feliz aí vendo essa matéria do Abel Ferreira. Então, cara, a gente tem que falar de quem vence, a gente tem que elogiar os pontos positivos das pessoas, principalmente quando elas vencem. Porque é muito fácil hoje ficar só criticando. Eu só vejo aí a imprensa agora cobrando que o Abel deveria ter sido expulso, que o Abel peitou lá o jogador de São Paulo, que o Abel é isso. A gente não vai levantar essa bandeira aqui, não. Não que a gente vá passar pano se o Abel fizer alguma coisa de grave, mas tem que mostrar isso que nós mostramos agora. O treinador maravilhoso que ele é, a forma que ele conduz esse grupo há mais de 3 anos, que não é fácil. Esse é o português de verdade. Esse é o português certo, né? O Palmeiras acertou. E quando o Corinthians tentou copiar trazendo o português genérico, olha o que deu, né? Olha o que deu. Onde está o Vitor Pereira hoje? E o Abel continua no Palmeiras ganhando tudo e vai continuar ganhando porque o Palmeiras é o grande favorito aí a conquistar brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, é o Palmeiras. Gostem vocês ou não. E olha que eu sou corintiano, hein? E olha que eu sou corintiano, mas não tem como a gente não elogiar e não fazer essa homenagem linda aí para o Abel Ferreira, que é o melhor técnico de futebol do Brasil e sul-americano, Abel Ferreira, que para mim deveria ser o técnico da seleção. Tá aí o Abel Ferreira levantando a taça, né? As taças, né? Tem até uma outra foto dele aí com uma outra taça, se tiver pode ir passando, Eric. E, cara, o Abel Ferreira dispensa comentários, eu sou fã desse cara, é o melhor técnico de futebol do Brasil, sim, e é um cara que merece o nosso respeito e sempre vai ter o nosso respeito, porque o que esse cara fez no Palmeiras, técnico nenhum, teve o Filipão, teve até o Luxemburgo que ganhou, tá aí alguns números do Abel, a gente já vai falar desses números, pode deixar essa imagem, Eric, na tela, só para concluir aqui. Filipão, Luxemburgo, eles também ganharam no Palmeiras, mas nenhum se compara ao Abel Ferreira, que para mim é o maior de todos. Imagina se o Abel Ferreira consegue ganhar o Mundial pelo Palmeiras, o tão título esperado aí pela torcida do Palmeiras. Seria a consagração definitiva da carreira dele para sempre dentro do Palmeiras. Já é o maior. Imagina se ele consegue esse título tão inédito aí que o Palmeiras vem lutando há anos para tentar conquistar. Eles falam que ganharam lá em 51, mas nem vamos entrar nesse mérito aí que 51 esquece, isso daí é balela. Mas o Palmeiras tem condições de tentar chegar mais uma vez aí, ganhar na Libertadores e disputar esse Mundial, que para a administração da Leila Pereira, que também é uma mulher maravilhosa, uma excelente presidenta, para mim hoje também ela já se coloca aí do lado do Paulo Nobre como os maiores presidentes da história do Palmeiras, porque o que a Leila Pereira fez e faz no Palmeiras, ela revolucionou. O Palmeiras hoje é um clube que anda corretamente, paga em dia, tem um elenco fortíssimo, uma administração sensacional, um clube que não tem dívidas, você entendeu? E é um clube que vai despontar aí pelos próximos anos, mantendo esse padrão de gestão durante muito tempo aí, sendo um dos favoritos a conquistar títulos. Então, parabéns ao Palmeiras, ao Abel, à Leila, a todos aí que estão fazendo esse trabalho incrível aí com a Sociedade Esportiva Palmeiras. E tá ali os títulos do Abel Ferreira, né? Ele ganhou a Copa do Brasil em 2020, Copa Libertadores 2021, Recopa Sul-Americana em 2022, Campeonato Paulista 22, Campeonato Brasileiro 22, Supercopa do Brasil em 23, Campeonato Paulista em 2023. Cara, é muito título que o Abel Ferreira, que não era nem conhecido, né, quando chegou no Brasil e hoje se tornou em tão pouco tempo o maior técnico da história do Palmeiras. Tá lá, Abel Ferreira no Palmeiras, jogos, gols, títulos e mais números do técnico, que é o que nós acabamos de acompanhar aí os números e as conquistas do Abel. Então, ó, Abel Ferreira, parabéns, cara.
parabéns, você tem o nosso respeito e vai ter sempre, porque se tem um cara que virou seu fã, sendo corintiano, fui eu. Sou muito fã e, cara, como eu queria que o Abel Ferreira tivesse vindo para o Corinthians, né? Que a diretoria tivesse acertado, né? Tivesse ido buscar o português certo, mas buscaram o português errado. E, por sinal, o seu Vitor Pereira, depois que ele saiu do Corinthians, cara, ele foi o melhor técnico do Corinthians desses todos que passaram aí. Até o Luxemburgo agora aí, os números são abaixo. O Vitor Pereira conseguiu fazer milagre, tirou leite de pedra desses jogadores, porque o único que conseguiu fazer esse time jogar é o Vitor Pereira. Em casa, o time ganhava, fora, não ganhava. Tá certo, o Vitor Pereira não ganhava fora de casa, ele só ganhava em casa. Mas os outros que estão agora aí, nem ganhar, ganham. Então, o Vitor Pereira, por incrível que pareça, de todos, desde que ele saiu, foi o que teve melhor desempenho, cara. Olha que ponto chegou o Corinthians. Mas é isso. Essa foi a homenagem ao Abel Ferreira, aos palmeirenses, a toda a torcida do Palmeiras, a vocês aí que estão acompanhando, esse cara que é super humilde, gente boa, e nós sempre vamos enaltecer e elogiar as qualidades do Abel, coisa que poucas pessoas hoje fazem, ficam pegando no pé dele e só criticando, só buscando um pretexto para poder criticar o Abel Ferreira, um puta preconceito. Aí tem brasileiro que fala, as pessoas são preconceituosas com nós, e nós não somos preconceituosos com os outros? Quando eu falo nós, eu me coloco como brasileiro também. Todos nós brasileiros não temos preconceito com outras situações, em outras pessoas. Tem pessoas que você passa na rua e fala bom dia, nem na sua cara olha. Tem pessoa que ganha um pouquinho mais ou ganha um cargo melhor, ela já vira arrogante, ela já não dá mais bom dia para o pessoal da cozinha, da faxina, ela já não senta mais com as pessoas simples. Isso tem um monte, é lógico que tem um monte de gente bacana. Tem gente que tem muita grana e é mais simples do que pessoas que não têm, que gostam de ostentar aquilo que não tem. Então tem de tudo. Então o brasileiro, ele é preconceituoso sim. E boa parte da imprensa tem preconceito com o Abel por ele ser português sim. Tá? Essa é a verdade. Tem sim preconceito. Basta ver as críticas e tudo que fazem para tentar denegrir a imagem dele. E eu volto a repetir, o seu Mano Menezes, que sempre fez isso e às vezes até de uma forma pior, eu não vi as pessoas perseguindo o Mano Menezes. Eu não vi pessoas perseguindo outros técnicos. Ah, por quê? É brasileiro, né? Aí vem um português que revoluciona o futebol brasileiro e aí as pessoas ficam criando pretextos para poder criticá-lo, para poder detonar, para poder falar que ele é arrogante, que ele é ignorante, que ele é agressivo. Ó, de verdade, não vou nem perder meu tempo com vocês, porque enquanto vocês batem no Abel Ferreira, a gente elogia, a gente mostra o lado bom, o lado que poucas pessoas na imprensa. Essa matéria que nós mostramos aí, quem fez essa matéria em homenagem ao Abel Ferreira? Desde quando ele chegou em 2020, qual foi o programa que mostrou o Abel Ferreira, o lado bom do Abel Ferreira? Tirando a TV Palmeiras, o pessoal lá do Palmeiras, que é lógico que vai fazer sempre essas homenagens para ele, qual foi o programa de esporte que fez essa homenagem para o Abel? Eu não me recordo. E se tiver, vocês aí que me acompanham, gostam do meu trabalho, manda para mim lá no Instagram. Falou, Edu, teve tal programa que fez homenagem para o Abel. Eu não me recordo, particularmente não me recordo. Então, nós estamos e mostramos para vocês o lado desse técnico maravilhoso chamado Abel Ferreira, tá? Agora nós vamos falar de um outro tema do Palmeiras, que é o assunto da Leila Pereira. A Leila Pereira que deu uma entrevista aí, falando, né, desses dirigentes que detonam os clubes, que afundam os clubes, que cedem a pressões quando a torcida começa a pedir contratações, e os caras saem fazendo um monte de contratação aí, sem saber a bomba que vai estourar depois, e os clubes hoje tudo quebrado, e a Leila Pereira fala um pouquinho sobre isso. Vamos acompanhar essa grande presidenta, essa grande mulher, essa grande empresária chamada Leila Pereira, do qual eu tive o prazer de trabalhar lá na Crefisa. Durante muitos anos trabalhei lá na Crefisa, fiz segurança particular lá dentro, para eles mesmos, para a doutora Leila. Então, assim, foi um tempo muito bacana e eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer essa mulher maravilhosa. E ela vai falar agora. E ela só não vem no nosso programa porque
Ela é palmeirense, ela tem toda uma história com a torcida do Palmeiras. O nosso programa, o pessoal sabe que é muito voltado ao torcedor corintiano, embora nós falamos de todos os outros clubes, mas é por isso que ela não vem. Mas, Leila, um grande beijo para você e pode ter certeza absoluta que meu carinho e meu respeito você sempre vai ter, porque você é uma grande mulher acima de tudo. Acompanhe aí o que a Leila Pereira falou. Se o torcedor tem que contratar, tem que contratar, tem que contratar, aí vai o mau dirigente, vai lá e contrata. E você sabe que tem contratações obscuras, entendeu? Não vou ficar dizendo quem faz isso, mas todo mundo sabe, entende? Faz para levar alguma vantagem, não é? Aí contrata. Indivíduo clube, não é? Aí é dinheiro para empresário, é dinheiro para esse, é dinheiro para aquele, e o clube se ferrando. Aí o jogador não dá aquele desempenho que você espera, aí o torcedor de novo. Tem que contratar, tem que contratar. Aí começa novamente. Sim. E o clube endividado, todo mundo ganhando dinheiro, menos o clube, entende? Eu estou falando de dirigentes mal intencionados, tá? Sim. Que prejudicam o clube e que não acontece absolutamente nada. Aqui no Brasil você vê político preso, médico preso, juiz de direito preso, todo mundo vai pra cadeia. Você já viu algum cartola ir pra cadeia aqui no Brasil? Olha, por conta do futebol, não. Não, por conta do futebol. É um absurdo. Então, tem quebram algumas investigações, mas nada que... Quebram clubes gigantes. Eu concordo com você. E não acontece absolutamente nada. A impunidade é a semente do próximo crime. Eu vi isso em algum lugar que eu achei fantástico. Entende? Não pode. Você causa um dano a milhões de apaixonados. Verdade. E não acontece absolutamente nada. Tá aí a Leila Pereira falando, né? E ela falou ali que você vê médico sendo preso, você vê político sendo preso e você não vê cartola sendo preso. Se os cartolas fossem presos, hoje no Corinthians não tinha ninguém. Não tinha ninguém, né? Porque essas ratazanas que lá operam, essa corja que opera lá há mais de 16 anos, já sairiam todo mundo no camburão. Principalmente o seu André Sanches, né? Principalmente o seu André Sanches, porque aqui não tem rabo preso com ninguém. Aqui não tem rabo preso com ninguém e quem conhece o Corinthians sabe essa palhaçada que é. O Corinthians se afundou em dívida, se afundou e vem se afundando a cada dia mais por conta dessas pessoas, por conta dessa corja que opera lá há mais de 16 anos. André Sanches, começou lá atrás com o Dualib, aí veio, que foi perdoada, né, a dívida lá do Dualib e tudo mais, fizeram até uma festa lá pro Dualib, uma pizza lá, né, com os, acho que 99 anos que o Dualib fez, ou foi com 100 anos, e aí perdoaram, né, e veio a administração do seu André Sanches, aí depois o seu Andrés que colocou o seu Mário Gobi, e aí veio, né, toda essa patota, depois entrou Roberto de Andrade, aí o seu Duílio, que fez parte lá das diretorias também do Corinthians, que foi responsável também, porque ele fazia parte das diretorias atrás, e hoje esse mesmo Duílio, que para alguns, até um tempinho atrás, era o maior presidente da história do Corinthians, agora já não é mais, né? Ai, cara, é muita hipocrisia, cara, é muita, e aí afundaram o Corinthians em dívida, e a Leila falava justamente sobre essas coisas, ela não citou nomes, né? Ela não citou nomes, mas para bom entendedor, meia palavra basta, e isso serve para o Corinthians, porque o que esses caras fizeram com o Corinthians, e vai ser o nosso assunto agora, o Corinthians, é vergonhoso, onde o Corinthians chegou, na situação que o Corinthians está. Então você, torcedor, você que tem direito ao voto lá dentro do Corinthians, a gente volta a repetir aqui, volta a pedir a você, torcedor corintiano, acabem com essa corja e essa máfia que opera dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista há mais de 16 anos. Em novembro, precisamos de um novo presidente e esse presidente chama-se Augusto Melo. O Augusto Melo é o cara que vai chegar com uma pancada nas costas, com um baita pepino, mas é o cara que vai conseguir reerguer o Corinthians. Então o Augusto Melo precisa ganhar essa eleição para acabar com essa hegemonia que dura 16 anos dentro do Parque São Jorge. Porque se vocês não elegerem o Augusto Melo dessa vez, você pode ter certeza que o Corinthians
vai se afundar cada vez mais porque esses ratos vão continuar fazendo a festa. Mas eu tenho certeza que em novembro o Augusto Melo se tornará o novo presidente do Corinthians para fazer história e revolucionar. Esse é o torcedor, esse é o pensamento do torcedor corintiano e a esperança do torcedor corintiano, porque não tem outro nome e não tem uma outra pessoa melhor capacitada e preparada para colocar o Corinthians no eixo como o Augusto Melo, que é meu amigo, gosto muito do Augusto Melo, confio no Augusto Melo e tenho certeza que ele vai fazer uma grande presidência dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Só que agora precisa, né, esses conselheiros lá, as pessoas que votam dentro do clube, os que gostam de ficar lá na piscininha no final de semana com as perninhas pro ar, os que gostam lá do churrasquinho, porque esses caras, principalmente alguns idosos lá dentro do Corinthians, eles trocam voto por essas mordomias, tá? Quem frequenta o Parque São Jorge sabe que isso é verdade. Os caras não estão nem aí pro clube, pro time, pra administração. Os caras querem saber das suas mordomias, da piscininha, do churrasquinho, entendeu? Do ingressinho lá pra família. Então vocês precisam pensar mais no Corinthians, tá? E precisa mesmo, porque senão o Corinthians vai se afundar. E o Corinthians não precisa cair para a Série B de novo para poder revolucionar, para poder voltar, para poder se reerguer novamente. Dá para se fazer isso ainda esse ano, tá? Então, o mínimo que esse presidente, que é o pior da história do Corinthians, chamado Duílio Monteiro Alves, tem que fazer é não deixar o clube cair, o time cair para a Série B. É em julho fazer as contratações, como contratou agora o menino Rojas, tá aí praticamente aí encaminhado aí com o Cuejar também, que já começa a dar uma nova cara para o Corinthians. Então precisa reforçar pelo menos para não cair no Brasileiro, para se pensar em título em 2024, porque a Copa do Brasil, de verdade, eu não acredito. Eu não acredito. A torcida foi até lá no CT, os jogadores falaram que vão dar vida na Copa do Brasil, assim como eles falaram que iam dar vida na Libertadores e tomou 3 do Del Valle, sem dar chute no gol. Então esse time é covarde, esse time é apático, esse time é vergonhoso e eu não acredito mais nesses caras. Tá? Não acredito, acredito nos meninos. Se colocar o Wesley para jogar, se colocar o Pedrinho para jogar, se colocar o Biro titular, se continuar o Murilo na zaga, se dar oportunidade pro Caetano e tirar o Gil, se deixar o Bidu mesmo ainda no lugar do Fagner, começa a colocar a molecada porque aí a torcida vai apoiar mais, a torcida vai fechar mais. Mas esses caras aí que estavam, Romero, Juliano, o próprio Paulinho, que estava até jogando bem aí nos últimos jogos, se machucou, mas também já mostrou que está em fim de carreira, já não dá mais. O seu próprio Gil, o seu próprio Fagner, o Fábio Santos, que gosto muito, tem uma história linda no Corinthians, mas também não dá mais. Você entendeu? Não dá mais para contar com esses caras, é um elenco envelhecido. Os caras não conseguem mais entregar. Contratar os jogadores de 2015 para fazer história em 2023. E o que eles estão fazendo é afundando o Corinthians. Tá? Estão afundando o Corinthians. Então precisa uma mudança geral, tá? Ano de eleição no Corinthians é essa bagunça mesmo. Só que em novembro eu volto a repetir. Se o torcedor corintiano quer ter esperança para 2024, precisamos ter o Augusto Melo presidente do Corinthians. Para que isso possa mudar, para que essa situação toda possa ser revertida e o corintiano volte a ter felicidade, volte a ter prazer em sorrir, em comemorar títulos, em ter alegria, porque hoje o corintiano é motivo de chacota. Ele não ganha mais de ninguém. É um time que não ganha do Cuiabá, não ganha do Ituano, não ganha do Argentino Júnior, não ganha de ninguém, cara. Não ganha de ninguém. E agora, dia 21, na outra quarta-feira, vai pegar o Santos na Vila Belmiro, que também não ganha de ninguém. E aí esses caras têm que dar uma resposta. Mas vai esperar o quê? Vai esperar o quê? Ah, tem que ter esperança, tem que acreditar. A própria organizada, que foi os Gaviões que tiveram lá, falou que a paciência acabou, meu irmão. Já acabou faz tempo. Não tem essa mais de 10 jogos, de não sei o que. Apoio nunca faltou. Apoio nunca faltou. E ninguém aqui tá defendendo violência, tá? Tô dizendo que não tem mais ter essa paciência mesmo. Tem que ter cobrança mesmo. E cobrar mesmo forte. Entendeu? Em cima da diretoria, em cima desses jogadores que podem produzir mais do que estão produzindo. Tá? Podem, e nós vamos falar isso daqui a pouquinho, mas agora vamos ver as dívidas do Corinthians. O Eric vai colocar pra gente e depois eu vou mostrar pra vocês uma matéria, tá? Pode até tirar o GC ali, obrigado, Eric. Depois eu vou mostrar uma matéria pra vocês do seu Duílio, da forma que ele dispensou o Bozelli,
tá? E depois ele olhando no olho do Bozelli, e depois dando risada com o seu Wagner Mancini e as outras pessoas que estavam dentro da sala. Esse presidente que é um fantoche, que é o pior presidente da história do Corinthians, o pau mandado do seu André Sanches. Faz tudo que o Andrés manda, tá? Pau mandado, fantoche, o pior presidente da história do Corinthians, esse Duílio Monteiro Alves. E tá aí, ó, as dívidas do Corinthians. A fonte do meu timão, foi o meu timão que deu esses números, né, que fez esse levantamento. Tá lá, no primeiro ano do Andrés, em 2007, 100 milhões, irmão. 100 milhões no primeiro ano do Andrés, em 2007. E aí depois, no primeiro ano do seu Mário Gobi, 178 milhões. Pode ver que a dívida só aumentou. 178 milhões. E esse mesmo Mário Gobi, que quem colocou ele lá foi o seu André Sanches. Tá? O seu André Sanches colocou o Mário Gobi lá. Então deixou uma dívida de 178 milhões. E aí depois veio o seu Roberto de Andrade, que é panela também do seu André Sanches, veio e deixou 453 milhões. Cara, olha, de 100 passou para 178, 178 para 453 milhões no primeiro ano do Roberto de Andrade em 2015. Tá? Aí depois, no primeiro ano da volta do André Sanches, em 2018, foi para 477 milhões. E aí, o seu Duílio, e o Duílio foi fazendo parte dessas diretorias aí, tá? Você que acha que o Duílio pegou agora toda essa bucha, ele também é responsável, porque lá atrás ele era dirigente. Ele também fazia parte já dessa panela. Então ele também tem culpa no cartório. E aí, no seu primeiro ano do Duílio, em 2020, 957 milhões. E a dívida atual em 910 milhões. E isso não está incluso, está lá embaixo, ó. Números não contemplam dívida da Neoquímica Arena avaliada em 611 milhões. E aí, pode fechar aqui para mim, Eric, depois você mostra a matéria do Duílio. Aí, teve apresentador de televisão que batia no peito. Eu não vou bater aqui no peito por causa do microfone, senão depois fica dando som aí, fica chiando. Mas teve apresentador aí, que por sinal, é um cara que eu gostava demais. Como jogador, incondicional, né? Sempre vai ser aí pra mim um dos maiores ídolos também da história do Corinthians. Mas como apresentador, cara, ele batia no peito falando que o Duílio era o maior presidente da história do Corinthians. Comprou a ilusão, comprou essa ideia e durante muito tempo sustentou isso no seu programa, dizendo que o Duílio era o maior presidente já da história do Corinthians. E agora, esse mesmo apresentador apoia o Augusto Melo. Pelo menos uma coisa boa, né? Tá apoiando a pessoa certa, né? A ficha caiu, legal. Só que fala que você errou, cara, quando você diz que ele era o maior presidente da história do Corinthians. E aí você que está revoltado agora com as dívidas do Corinthians, como eu estou e como toda a torcida do Corinthians tá, então tem que falar. Apostei no cara errado, me arrependo e não é isso e tá tudo certo, porque errar é humano. Errar é humano. Mas ficar levantando bandeira, falando que ele era o maior presidente da história do Corinthians, tá aí o maior presidente da história do Corinthians, afundando o Corinthians em dívida. Entendeu? Então tem que parar de ser um pouco mais um cara que fica pensando só nos seus interesses pessoais, né? E pensando talvez em eleição lá na frente, tentando colocar o amigo ali na... Olha, cara, eu não vou falar, mas vontade não falta. Vontade não falta. E aí eu vejo, né? Igual veio aí xingar lá o Benja, falando as coisas lá, que por sinal um cara sensacional. Um abraço ao Benjamin. Tá? Ao Benja, que eu gosto demais, é um cara sensacional, humilde, gente boa, tá agora lá na CNN, lá, ó, cara, todo sucesso do mundo pra você, porque você merece. Esse mesmo cara aí que te derrubou, né, lá na emissora, né, o cara que te derrubou é o mesmo que era amigo do Andrés, depois virou inimigo, é o mesmo que diz que o Duílio é o maior presidente da história do Corinthians, agora já tá apoiando o Augusto Melo. Então, cara, é um cara que, de verdade, pra mim já não tem mais credibilidade. Porque cada hora tá pendendo para um lado. Só que aí vir e agredir e chamar as pessoas, igual ele fez lá com o Benja, tá de sacanagem, meu irmão. Tá de sacanagem, tem que ter respeito, entendeu? Em primeiro lugar. Assim como eu te respeito como jogador. Era muito fã do seu programa, de você, mas isso pra mim acabou, cara. Acabou. Principalmente pela sua falta de coerência, porque pra mim você não tem coerência nenhuma quando você se refere às suas posições.
tá? Como você chamou o Robinho de estuprador, o Daniel Alves de estuprador e Cucuca você não fez. Então, assim, tem muita coisa aí, mas eu não vou ficar perdendo mais tempo falando disso. Eu só acho que você, que se diz corintiano pra caramba e que acha que vai ser presidente do Corinthians, porque eu duvido muito, porque você ser ídolo como jogador é uma coisa, você administrar um clube como o Corinthians, pra mim, você não tem nem capacidade e jamais vai ter meu voto. Você entendeu? Porque como não é porque você foi ídolo como jogador que você vai ser um grande presidente. Pelo contrário, eu duvido você segurar essa pancada no Corinthians aí. Eu duvido, tá? E o meu apoio você não vai ter nunca pra isso, tá? Então aqui, ó, mais uma vez um abraço ao Benja. Você é sensacional, você é 10 e Deus é tão bom na sua vida, Benja, porque depois que você saiu dessa emissora, a sua vida alavancou, meu irmão. Você teve outras oportunidades, você fez sucesso, você vem fazendo, você apresentou lá o Arena SBT de uma forma brilhante e hoje você está ganhando uma nova oportunidade numa nova casa, porque você é um cara sensacional e Deus honra as pessoas de bem. E você é um cara de bem e eu torço muito pelo seu sucesso, Benja. Você é um parceiraço, tamo junto. E o dia que você quiser vir no programa, eu sei que você até mandou uma mensagem lá pra mim, lá no Instagram, lá, sucesso, desejando sucesso no meu programa. E eu desejo o dobro pra você também, meu irmão. Sucesso pra você. E o dia que você quiser vir aqui, as portas vão estar abertas pra gente poder falar muito de futebol e desse nosso Corinthians aí que só nos dá vergonha e tristeza ultimamente, né? Agora vamos acompanhar aí a matéria do... obrigado, Eric. Tem aí mais um mandato do Andrés de 2018 a 2021. 80 contratações, 10 milhões pelo Richard, 17 milhões pelo Arauz, 5 milhões de luvas para o René Júnior. Olha que absurdo, cara. Arauz, mano, 17 milhões pelo Arauz e 5 milhões de luvas pelo René Júnior. Aí depois, dívidas trabalhistas com o Manuel, que era aquele zagueiro que era do Cruzeiro. O Jonatas, que fez, acho que um gol no Corinthians e processou o Corinthians, cobrando, acho que 1 milhão, 2 milhões do Corinthians. E o Paulo Roberto, deu um total aí de 5 milhões. Deixou a luz do Parque São Jorge ser cortada. Olha que vergonha, cara. Olha onde chegou o Corinthians. Aí depois, acionado na justiça por empresa que prestava serviço de alimentação ao clube. Nem as marmitas lá no Corinthians estavam pagando. Nem as marmitas, que isso aí virou chacota e o torcedor corintiano ficou sendo aí humilhado por isso, né? As pessoas tirando barato do torcedor falando, paga as marmitas, porque nem a alimentação lá vocês pagaram. Depois, 22 milhões pelo Luan. Esse Luan que vai ficar no Corinthians até o final, porque o Luan não vai pedir para rescindir o contrato. Então vocês vão pagar o Luan, tá? E é outro que depois que sair do Corinthians também vai colocar o Corinthians na justiça. 22 milhões pelo Luan. Depois contratos milionários com Matheus Jesus, Sornosa e André Luiz. Cara, Sornosa, André Luiz, que é aquele André Luiz que fez até um bom campeonato lá na Ponte Preta, que quando começou a jogar bem no time, de uma forma super estranha saiu. Saiu do time e depois não foi mais aproveitado. Contratos milionários com esses jogadores, hein? E depois trocas de técnicos. Em pouco tempo, Osmar Loss, Jair Ventura, Fábio Carilli e Thiago Nunes. Aumentou a dívida em 100... Nossa, cara, mais de 100%, 100,1 ali, ó. De 476,6 milhões para 956,9 milhões. Pode fechar aqui, Eric, para mim, por favor. 956 milhões. O maior presidente da história do Corinthians. Vai falar o quê? Né? Para quem chama ele de maior presidente da história do Corinthians. Ah, mas não foi o Duílio, como eu vejo muitos aí que ainda tentam defendê-lo, que causou tudo isso no Corinthians, foi o seu Andrés. Fazem tudo parte da mesma panela, meu irmão. Vamos acordar. Fazem tudo parte da mesma corda. Essas ratazanas lá, ó, são todos iguais. Jogam todos no mesmo time, todos calçam 40, ficam andando em círculo, sai um entre o outro, sai o outro entre o amiguinho, saiu o amiguinho, entrou o outro que eles indicaram. Há 16 anos esses caras fazem isso, o seu Duílio foi diretor do Corinthians nessas épocas aí também. O André Sanches, na primeira passagem dele, eu gostei do Andrés, da primeira passagem. Eu acho que não tem um corintiano aí que não vai também falar disso.
né? Que ele, na primeira passagem, quando ele trouxe o Ronaldo, quando o Corinthians voltou da Série B, ele revolucionou realmente o Corinthians. A vinda do Ronaldo foi algo sensacional que mudou o marco da história do Corinthians, tá? Um clube que não tinha nem CT de treinamento direito. Então o Andrés fez uma boa gestão ali. No primeiro mandato do Andrés foi legal, foi legal. Ele tinha tudo para poder ter sido o maior presidente da história do Corinthians, como muitos ainda acham que ele é o maior presidente da história do Corinthians. Mas o segundo mandato do Andrés, ele acabou, ele se perdeu no meio do caminho. Eu gostava do Andrés. O primeiro mandato do Andrés eu gostava. E defendi o Andrés pra caramba no primeiro mandato dele. E teve muitos corintianos também que defendiam. Inclusive esse daí, apresentador que diz que o Duílio é o maior presidente da história do Corinthians, também era melhor amigo dele. E dizia que ele era o maior presidente também da história do Corinthians. Então não fui o único. Acho que teve muitos torcedores que viram o Andrés na primeira administração fazendo uma baita administração. Mas depois o que esses caras fizeram com o Corinthians não tem mais a mínima condição. E aí vão fazer o que em novembro? Vão dar mais uma oportunidade para que eles continuem, porque vai vir quem? André Negão? Que dentro da própria situação hoje, eles não têm um consenso do nome do André Negão, porque vários dirigentes e conselheiros no Corinthians não gostam do André Negão, então eles estão rachados. Tentaram propor até apoio para apoiar o Augusto Melo, né? De unificar todos ali e apoiar o Augusto Melo. E o Augusto Melo falou, não aceito, não quero acordo com esses caras. Parabéns, Augusto Melo. Mais uma vez você mostrou o caráter que você tem, a postura que você tem e você não se aliou com essa corja, porque senão você seria mais um engolido ali. Mas conhecendo você e sabendo do caráter que você tem, eu tenho certeza absoluta que você jamais iria submeter a esse tipo de aliança. Então, o Augusto Melo já não aceitou. Os caras estão perdidos, meu irmão. Os caras estão perdidos. E aí vai vir quem? Ronaldo Giovanelli. Cara, Ronaldo Giovanelli, eu não vou entrar nem nesse mérito, tá? Um cara que não conseguiu nem administrar o apartamento lá dos pais lá, que perdeu e foi para leilão, vai administrar o Corinthians? Desculpa. Então, ó, não vou nem entrar nesse mérito, esquece. A Cris lá do futebol feminino, cara... Ó, de verdade, é tudo pau mandado do Andrés e essas pessoas não vão ganhar nunca. Então, por isso que essa é a hora, esse é o momento do Augusto Melo vir com o pé no peito e todos vocês aí apoiarem ele para que ele venha se tornar o presidente do Corinthians. Agora vamos acompanhar o que para alguns, o maior presidente da história do Corinthians, o Duílio, fez com o Bozelli, para vocês verem um pouquinho de como esses caras jogam. E aí ele vem com aquele sorrisinho, com aquele ar de deboche dele, aquela coisa dele falando manso, baixinho, bonitinho. E olha como ele tratou o Bozelli e depois eles dando risada dentro da sala com o Wagner Mancini, que foi um péssimo treinador no Corinthians, que é outro cara que jamais deveria ter sido técnico do Corinthians. Um péssimo treinador e por sinal mostrou ali dentro da sala também ser um mau caráter. Coloca aí o deboche com o Bozelli, que se não pagar ele, não vai nem poder contratar em julho. Coloca o vídeo aí para que o torcedor possa ver. Então, eu até tinha posto aqui nesse Que volta aqui pra mim, nem põe ele falando aí, nem põe ele falando. Volta aqui pra mim, Eric, volta aqui pra mim, nem põe esse cara falando. Cara, que nojo, isso é nojento, cara. Um cara que senta na mesa, a forma que vocês trataram o Bozelli, cara. Não que o Bozelli tenha sido o astro, o maior artilheiro, a falta de respeito, cara. Você olhou no olho dele, conversou com ele e depois dentro das salas vocês dando risada e debochando do cara. Sabe, cara, tristeza ter visto o Bozelli naquela situação ali. É lógico que faz parte da vida, isso faz parte da vida. Você sentar com um determinado funcionário e falar, ó, a partir de hoje a gente está encerrando o vínculo com você, o trabalho não está dando certo, então a gente está tomando essa decisão aqui, todo mundo, e respeitá-lo. Agora deixar esse vídeo vazar, fazerem isso,
da forma, até o Bozelli ali, não, meio que já esperava isso, tal, não sei o quê, mas que tristeza, cara, a forma que vocês fizeram e depois, logo na sequência ali, vocês dando risada, você levantando da mesa do Willian, falando, não, isso aí não quero nem saber. Cara, você não tem, cara, você pra mim, você nem honra o nome do seu pai, você nem honra nada, porque seu pai foi um baita, cara, coisa que você jogou tudo na lama, a falta de vergonha, a falta de postura, a falta de ética. Então vocês são isso daí, vocês destruíram e vêm destruindo a história do Corinthians. O que vocês fizeram com o Bozelli é vergonhoso, é nojento, tá? E um cara desse não pode ser levado a sério, um cara desse não pode vir aí depois na mídia, não, nós tentamos o Cristiano Ronaldo, nós tentamos cara... Você, ó, de verdade, falta até palavras para falar o tanto que eu tenho nojo dessa diretoria do Corinthians. O quanto esses caras não me representam, o quanto esses caras não representam a torcida do Corinthians. Vocês são a vergonha, vocês são uma vergonha, tá? E o que vocês fizeram com o Bozelli mostra o caráter de cada um de vocês ali, tá? O caráter de cada um de vocês. E o seu Duílio Monteiro Alves, que vai sair como o pior presidente da história do Corinthians. E aí, o cara que tava aí para muitos pagando as dívidas, ele tá colocando a casa em ordem. Que casa ele tá pondo em ordem? Qual dívida que ele tá pondo em ordem? Direito de imagem, tudo atrasado. Tudo atrasado. Aí tem a torcida, que o Eric vai colocar agora, tem até uma imagem aí dos torcedores na porta do CT, e foram conversar com os jogadores pela má fase da equipe. Tem essa foto, Eric? Se tiver, pode colocar. Aí, ó, tá lá, a torcida organizada do Corinthians vai ao CT conversar com jogadores e dirigentes. Tá ali, ó, os Gaviões da Fiel. Inclusive, eu conversei, pode fechar aqui em mim de novo, Eric, obrigado. Eu conversei com um dos integrantes do Gaviões, tá, um dos que estavam ali, e falou pra mim, participaram da conversa, goleiro Cássio, o Fábio Santos, o Gil e o Renato Augusto, os 4 jogadores mais o Alessandro, participaram da conversa e foram tentar entender o porquê que essa equipe não estava jogando, por que os caras não estavam, se estava com problema no elenco, se o elenco estava rachado, se estava devendo, e aí o pessoal fala, salários e direitos de imagem é a mesma coisa, tá? Só que é uma forma que eles usam aí de burlar, enfim, mas salários e direitos de imagens aí praticamente é a mesma coisa. O salário na carteira lá, o que eles recebem na carteira, tá tudo certinho, mas direito de imagem, tem vários direitos de imagens atrasados, inclusive com o goleiro Cássio, com o seu Fagner, com o seu Balbuena, com o seu próprio Gil, tem vários jogadores, inclusive devendo até para ir jogadores como o Christian, como o Elias. Nós mostramos num programa atrás aqui a dívida do Corinthians. E aí o seu Alessandro, que chamou o Júnior Moraes de covarde e mentiroso, né? E aí quem foi o mentiroso? Quem é o mentiroso? É o Júnior Moraes ou é vocês que estão devendo? Porque você não veio, seu Alessandro, para mostrar para a torcida do Corinthians e falar, ó, a gente tá devendo 30 jogadores, mas o Júnior Moraes está pago, vocês não fizeram. Então mostra que o covarde e o mentiroso não é o Júnior Moraes, né? Que tá no direito dele de querer receber, tá? Então o mentiroso não foi ele, né? O mentiroso são vocês. O mentiroso são vocês. E vocês estão devendo o direito de imagem. E mesmo que ainda tivesse, esses caras jogam no Corinthians. Esses caras têm que honrar e representar a camisa do Corinthians, coisas que eles não fazem. E aí vieram com um papo lá, que essa pessoa me contou, que eles falaram que vão dar a vida pela Copa do Brasil. O que eu duvido muito. Porque a vida era para ter dado na Libertadores. E contra o Del Valle, que era o jogo mais importante para a gente poder chegar vivo na última rodada e se classificar na Libertadores, tomou 3-0 sem chutar no gol, sem ter postura, sem ter agressividade. Aí o Luxemburgo veio falando que não aceita essa postura tal, que agora nesses 10 dias eles vão ter que voltar com a faca nos dentes. E aí eu pergunto para você, torcedor corintiano, vocês acreditam que esses caras vão voltar com a faca no dente? Vocês acreditam que esses 10 dias, esses caras vão apresentar um futebol que não apresentam desde janeiro, que até agora só jogaram 2 jogos e meio bem, que foi contra o Flamengo, o segundo tempo contra o Fluminense, e teve mais um, e contra o Atlético Mineiro. Foram o Flamengo, o segundo tempo contra o Fluminense e o jogo contra o Atlético Mineiro. Vocês acreditam que esses caras vão dar a vida mesmo para ganhar a Copa do Brasil? Será que passa pelo América Mineiro? Eu de verdade,
como corintiano, a gente tem que acreditar sempre, mas é muito difícil você olhar para esses caras, para esses jogadores medíocres e acreditar que esses caras a partir de agora vão dar a resposta. Não adianta mais conversa. Quantas vezes a torcida foi lá na porta do CT? O Gaviões foi, a Camisa 12 foi, as outras organizadas do Corinthians também foram. E o que adiantou? A pressão, o barulho, o protesto, tá aí, ó, risco de queda do Corinthians no Brasileiro. E aí o Corinthians, em 2007, quando caiu, em 2007, em 10 jogos, o Corinthians teve 14 pontos. Quando caiu lá em 2007. Em 10 jogos fez 14 pontos. Em 2023, os mesmos 10 jogos, o Corinthians tem 9 pontos. Então, olha o desespero do torcedor corintiano. Olha em que ponto nós chegamos. Tá? Pode voltar, Eric, aqui para mim, por favor. Obrigado. Olha que ponto nós chegamos. Em 2007, quando caiu, fez 14. Dessa vez fez 9. E aí vocês vêm falar para mim que vão dar vida pela Copa do Brasil. A vida vocês têm que dar pelo brasileiro, porque o Corinthians não pode ser rebaixado. E quando o Gaviões soltou uma nota, inclusive sábado tem jogo treino com a Portuguesa, né? Conseguiram arrumar um jogo treino aí com a Portuguesa, capaz de tomar 5 da Portuguesa. Mas vamos ver se o Luxemburgo falou que esses caras vão voltar com a faca nos dentes. Dia 21 contra o Santos, cara, é o dia da resposta. É o dia da resposta. É o dia de vocês comerem a grama lá, sintética, por sinal, mas comerem a grama e darem uma resposta. Só que a maior resposta é o Campeonato Brasileiro, vocês terminarem com dignidade e não caírem. Tá? E não caírem. E a torcida já mandou o recado que a paciência acabou. E não tem mais que ter conversa com esses caras mesmo não, tá? Que é sempre o mesmo blá blá blá, a mesma conversinha. Sou super a favor da conversa, sou super a favor de tentar entender, mas quantas vezes a torcida vai ter que ir lá no CT para tentar entender que esses caras são os mortos, que esses caras não representam a camisa do Corinthians, um bando de jogador morto. Então, é esperar para ver cenas dos próximos capítulos. Quarta-feira, dia 21, contra o Santos, a gente já vai voltar a saber se essa equipe vai apresentar um bom futebol ou se esses 10 dias eles vão voltar pior do que pararam. É esperar para ver. É isso, galera. Esse foi nosso programa Voz das Arquibancadas. Gostaria aqui mais uma vez de agradecer a todos pelo carinho, pela audiência. Obrigado a cada um de vocês que entram no YouTube da TV São Caetano para assistir, porque eu sei que muita gente não consegue assistir no canal 3 da Claro, porque é só dentro de São Caetano, mas no canal 109 da Soul TV é o Brasil inteiro. Então tem várias formas de vocês acompanharem o nosso programa e os trechos que eu sempre estou postando lá no meu Instagram, que apareceu aí embaixo aí o meu Instagram, a Voz das Arquibancadas. Então, muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a semana de vocês, está aí ó, o Instagram, a Voz das Arquibancadas, que Deus abençoe a semana de vocês tenham uma semana maravilhosa e que tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo sábado, um ótimo domingo com as suas famílias e na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui novamente para falarmos de futebol e também para trazer informações para vocês, caso elas aconteçam aí alguma novidade nessa semana, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até segunda-feira.